Hoje nós estamos começando uma nova série de mensagens. Vamos começar o ano da restauração com tudo, amém? E nós vamos começar o ano então com uma série de mensagens colocando a minha vida em ordem. Nós vamos fazer essa série de mensagens em collab, simultaneamente com a nossa casa Tancará, amém? Queridos, eu creio que Deus tem muito para falar e para fazer nas nossas vidas. É o ano da restauração. Deus quer restaurar coisas em você, para que Ele continue edificando sobre você, amém? Os firmamentos precisam estar sólidos, os firmamentos precisam estar bons, a base precisa ser adequada, para que você possa aguentar, para que você possa sustentar aquilo que Deus quer construir sobre você. Porque Deus não constrói coisas novas sobre escombros. Então nós vamos neste tempo avaliar as nossas estruturas, avaliar os nossos pilares, avaliar o nosso fundamento, para recebermos de Deus uma nova carga de edificação, de construção de coisas novas, amém? Cutuca o irmão e diz: Deus tem coisas novas. Mas você vai suportar o peso do novo? É sobre isso. Muitas vezes nós queremos coisas novas, mas nem nos damos conta do que estamos querendo, do que estamos pedindo, do desafio que será isso. Já pensou você querer construir sobre a sua casa, que talvez não tenha as fundações adequadas, um novo piso? O que vai acontecer? Nós temos problemas, sim ou não? Nós precisamos primeiro cuidar dos fundamentos, para que venha uma nova edificação. Deus quer edificar coisas novas sobre a sua vida. O nosso Deus é um Deus de coisas novas, amém? Então o primeiro passo, irmãos, que nós precisamos dar no ano de 2025, é colocar a nossa vida em ordem. Porque se Deus vai fazer coisas novas, toda vez que Deus ia fazer algo novo na palavra, nós vemos Ele colocando as coisas em ordem. Porque Deus não cria no caos, Deus não cria o caos, amém? Deus organiza o caos das nossas vidas, amém? Como é que está a tua vida financeira? Como é que está teu casamento? Como é que está a sua vida profissional? Como é que estão os seus sonhos? Aliás, há sonhos. Deus quer trazer ordem, para que Ele então comece a criar coisas novas, amém? Gênesis 1, a terra era sem forma e vazia, havia caos, e então Deus coloca ordem ao caos, e então só depois Ele começa a criar coisas. Jesus, Ele vai fazer um grande milagre, o milagre da multiplicação, você se lembra disso? O que Jesus faz? Ele recebe o pão e o peixe, mas Ele dá uma palavra de ordem. Repita comigo, palavra de ordem. E a palavra de ordem de Jesus continua sendo a mesma para a tua vida hoje. Vamos organizar? Separe em grupos, vamos colocar ordem aqui. E então só depois a multiplicação. Vira para o irmão que está do seu lado e diga: você quer viver coisas novas? Se organize primeiro. Eita Jesus! Você quer viver coisas novas no seu trabalho? Se organize primeiro. Você quer viver coisas novas no seu casamento? Se organize primeiro. Organize suas emoções, organize sua vida, coloque tudo a limpo. E a primeira palavra que eu quero compartilhar com você, desta série de mensagens, é vencendo a ansiedade. A gente se preocupa muito com o futuro, e nos esquecemos de nos ocupar com aquilo que está ao nosso alcance agora. O que você tem é o hoje. E o que nós insistimos dizendo? Que o amanhã pertence a quem? Mas nós vivemos como se isso não fosse verdade, porque nos ocupamos com o amanhã e nos esquecemos do hoje. O amanhã pertence a Deus, a você cabe viver o presente. Então organize-se no presente, para que você possa desfrutar de um futuro extraordinário, porque futuro é coisa de Deus, e Deus cuida dessas coisas, sim ou não? Jeremias 29 vai dizer que sou eu quem sei os planos que eu tenho para vocês, diz o Senhor. São planos de
fazer-lhe prosperar, de dar-lhe futuro e uma esperança, amém? Deus tem futuro para você, então quem cuida do futuro é Deus. Então, pastor, eu não devo então me planejar, não disse isso. Eu digo que você não pode prestar demais atenção no futuro e se esquecer do hoje. Amém? O meu pai dizia, não, deixa para lá. Mateus capítulo 6, verso 25. Disse-lhe Jesus, portanto lhe digo, não se preocupe com a sua própria, não se preocupe com a sua própria, não se preocupe com a sua própria, não se preocupe com a sua própria. Tá vendo, pastor, eu estou certo, é por isso que eu me preocupo com a vida dos outros. Não, irmãos, às vezes a gente tem uma preocupação desacerbada, além do natural. Sim ou não? Toda mudança de ciclo, muitas vezes gera em nós preocupações que não são naturais. E se não são naturais, porque ocupam a nossa mente e os nossos corações. É óbvio que nós devemos pensar na carreira, pensar, sabe, na empresa, nas condições lá da frente. Mas isso não deve roubar a nossa atenção. O que ganha a sua atenção, ganha também o seu coração. E é por isso que nós nos perdemos na estrada da vida. Começamos até bem, mas no meio da caminhada nós desperdiçamos as oportunidades. Porque os nossos olhos estão nas coisas que nem aconteceram ainda, em detrimento daquelas que estão acontecendo na nossa frente, a gente não é capaz de perceber. Eclesiastes capítulo 11, no verso 10. Salomão, o homem mais sábio que a história já viu, ele diz, afaste o coração da ansiedade. Será que esse homem sabia das coisas, irmãos? Afaste o seu coração da ansiedade. A ansiedade só gera doença, dor. A ansiedade só gera preocupações. Deus deseja, irmãos, que a sua vida esteja em ordem. Deus deseja que a sua vida esteja limpa, que a sua vida esteja organizada. Quem gosta de uma vida, quem gosta de uma casa bagunçada? Levanta a mão. Mulheres, vocês amam uma casa bagunçada, sim ou não? Terrível, sim ou não? Quem gosta de uma vida bagunçada, irmãos? Ah, pastor, lá em casa a bagunça nem passa perto. Ah, não, mas e o quartinho da bagunça? É aquele território santo que ninguém mexe, nem Deus entra. Às vezes nós temos lugares assim nas nossas vidas, sim ou não? Então uma bagunça só, mas a gente diz, não, aqui eu mexo, aqui eu entendo. Nessa bagunça, viu gente dizer assim, essa aqui é uma bagunça organizada, eu consigo entender as coisas que estão aqui. Deus está trazendo você aqui nessa noite, irmãos, para dizer que não existe bagunça organizada, amém? Bagunça e organização não caminham de mãos dadas. O nosso Deus é um Deus de ordem. O nosso Deus não se manifesta onde há bagunça. O nosso Deus não se manifesta onde há caos, a não ser que seja para colocar ordem. Não espere milagre onde há bagunça, não espere milagre onde há desordem, não espere milagre aonde há caos. Coloque as coisas em ordem, coloque a sua vida em ordem. Deus deseja que a sua vida esteja em ordem, limpa e organizada. Sim ou não? Sabe aquela história? É feinho, mas é limpinho e arrumadinho. Irmãos, eu lembro da vozinha de Maressa, já está no céu. E ela falava assim, eu sou pobre, mas eu sou limpinha. E todos os dias de manhãzinho cedo, 6 horas da manhã, você podia passar na frente da casa dela, que ela estava lá com a vassourinha dela, já idosa. Minha casa é simples, mas é limpinha. Aí ela pegava, sabe, um balde com água e jogava assim, sabe, quando você limpa terreiro, sabe, lugar de chão de terra, você jogava água assim para não subir muita poeira,
Irmãos, não importa se você vive no casebre, se você vive numa mansão. A grande questão é quão em ordem está a sua vida. Porque se sua vida estiver em ordem, é um cenário perfeito para o milagre de Deus. Quem quer viver milagres nesse ano? Coloque sua vida em ordem. Coloque a sua vida em ordem, amém? Colossenses capítulo 2, verso 5, a palavra de Deus vai dizer: me alegro em ver como estão vivendo em ordem, e como está firme a fé que vocês têm em Cristo Jesus. Paulo está escrevendo para a igreja, irmãos, está dizendo: eu me alegro. Ele não está dizendo assim: eu me alegro porque vocês têm muito dinheiro, eu me alegro porque vocês são muito bem sucedidos, eu me alegro porque tudo vai bem aí com vocês, eu me alegro por causa de que vocês acabaram de adquirir um terreno novo. Eu me alegro porque vocês vivem em ordem. E como está firme a fé que vocês têm em Cristo Jesus. Não poderia, irmãos, existir uma época melhor para falarmos sobre este assunto do que agora, início do ano. O ano está apenas começando. Nós temos tempo de organizar as nossas vidas. Nós temos tempo de colocar a nossa vida a limpo. Nós temos tempo, irmãos, de arrumar a desordem das nossas vidas, nos livrar dos pesos inúteis. E nós insistimos em carregar desde a década de sei lá o quê. A gente carrega com a gente insiste em carregar. É o quartinho da bagunça. Que faz 50 anos que eu estou entulhando coisas lá. Que eu estou guardando coisas lá. E eu digo sempre: não, um dia eu vou precisar disso. Mas você não precisou até agora, vai precisar quando, irmão? Se desfaz dessas quinquilharias, está ocupando o espaço do novo de Deus na sua vida. Para de carregar peso. Você já está andando assim, olha, e não percebe na vida espiritual. Cada ano que passa parece que você diminui menos, diminui mais, quer dizer. Para de ficar carregando peso. Esse tipo de peso Deus não carrega com você, porque foi você mesmo que colocou sobre si, não foi Deus que colocou sobre você. É tempo, irmãos, é hora de arrumarmos as nossas vidas e nos preparar para desfrutar de uma vida maravilhosa, de coisas novas que Deus tem para nós. É tempo de restauração. Será que você pode dizer isso? É tempo de restauração na minha vida e na sua vida, irmão. Amém? É impressionante, irmãos, como a desordem, ela nos atrasa a vida, sim ou não? Você parece que está amarrado nos cabelos da perna. Você fala: mas acordei tão cedo, e como que eu cheguei tarde? É desorganização. A desordem atrasa a sua vida. Sabe, você já teve a percepção de que às vezes parece que todo mundo está chegando lá, mas você está sempre chegando atrasado? Mas eu fiz tudo certinho, pastor, eu segui todos os passos, eu me preparei, eu estudei, mas parece que sempre alguém está chegando primeiro que eu. A gente está vivendo uma vida desorganizada, isso tem atrasado as nossas vidas, e nós não temos dado conta. Mas tudo bem, deixa esse lugar aqui, porque aqui eu mexo. Está na hora de você abrir a sua vida, para que Deus possa colocar ordem nela. Deus tem uma palavra de ordem nessa noite sobre a sua vida, amém? É importante, sabe, irmãos, é impressionante como a desordem nos atrasa a vida. Gavetas desorganizadas atrapalham a vida de qualquer pessoa que está trabalhando, que está estudando, sim ou não? Eu não sei onde é que está o lápis, eu não sei onde que está a borracha, eu não sei onde que está o papel, eu não sei onde que eu coloquei o contrato, meu Deus! Uma mesa desorganizada estressa, irmãos, qualquer profissional. Nós precisamos nos ater a isso. Uma cozinha desorganizada, irmãos, é o terror de qualquer dona de casa ou dono de casa. Você não sabe onde é que está a panela de pressão. Eu estava hoje, a pastora falou: você vê, meu amor, faz o suco para as crianças. E ela mudou tudo de lugar. Eu falei: mas eu não sei onde que está nada.
Graças a Deus a minha esposa é muito organizada. Ela vai em tal coisa, em tal lugar, e assim, ela me deu um mapa, e eu achei. Sabe, dívidas desorganizadas, irmãos, leva a fechamento de empresa, leva a vidas prostradas aos pés de Mamon, leva a abortar sonhos, projetos. Eu até tenho a capacidade, eu até posso, eu tenho as habilidades corretas, as competências corretas, mas eu não tenho dinheiro. As dívidas, irmãos, roubam sonhos. Um hospital, pensa comigo, quem é da saúde? Um hospital desorganizado pode levar muitas pessoas à morte. Se não tiver os protocolos corretos, as formas, as maneiras corretas. Filhos desorganizados provocam a ira dos pais. E maridos desorganizados, a ira das mulheres. As toalhas onde não deveriam estar, as roupas de baixo onde não deveriam estar. Nós precisamos ser organizados, amém? Pessoas desorganizadas, irmãos, geram vidas desorganizadas. Repita comigo, pessoas desorganizadas geram vidas desorganizadas. Quem tem filhos, dá uma olhada para os seus filhos e perceba se eles também não são semelhantes a você na desorganização. Se não tem áreas que também eles tropeçam igual você. Em geral, irmãos, a desordem, ela nos traz perdas, nós perdemos muitas coisas. Você já percebeu, se você, em nome de Jesus, for sincero, e olhar para o seu quartinho da bagunça, e se lembrar o quanto de coisa que você já comprou, mas que você tinha nesse miserável quartinho da bagunça, dava para comprar um celular novo para tua mulher. Porque a gente guarda, a gente se esquece que guardou, e aí na hora que precisa a gente vai comprar. Então por que guardou? Sim ou não? Em geral, irmãos, a desordem nos traz perdas, tristezas, sentimento de tipo, puxa, parece que as coisas nunca acontecem comigo, mas é porque eu sou desorganizado. Ira, porque da tristeza eu salto para ira, para raiva. E às vezes eu canalizo isso até para Deus. Por que, Deus? Mas eu sou dizimista, eu sou ofertante, eu sirvo na casa do Senhor, eu compro escala 6x1 na igreja. Como é que isso está acontecendo comigo? Não coloque Deus nas suas bagunças, amém? A menos que seja para organizar, amém? Causa conflitos, sim ou não? Gera brigas, desavenças, doenças, improdutividade. Eu trabalhei, mas no final parece que eu não fiz nada, porque eu não sou organizado. Aborrecimento, frustração. Então por que tantas pessoas continuam vivendo nesse estilo de vida de desorganização? Por que nós insistimos em viver a vida tão desorganizada, vivendo relacionamentos sem ordem, sem respeito, sem mutualidade, vivendo, sabe, casamentos desorganizados, desanimados, enfraquecidos? Nós já estamos divorciados, só falta assinar o papel. Amizades rasas, sem profundidade, amizades interesseiras, superficiais. Porque se eu preciso ter para que você continue do meu lado, então essa amizade não faz sentido para mim. Mas muitas vezes nós estamos carregando peso morto. São amizades mortas, são relacionamentos que já morreram há muito tempo. Mas Deus é um Deus de restauração. Emoções desorganizadas, descontroladas, vulneráveis.
Parece que eu vivo as 4 estações do ano no mesmo dia. Estou feliz, estou triste, estou alegre, estou triste, estou feliz, estou ranzinza, estou... Espírito instável, eu creio. Não creio mais. Eu acredito. Talvez não seja tão assim. Eu deposito fé nisso. Mas calculando as probabilidades. Mas Deus disse. Mas não é bem assim. Quem nunca? Inseguro. Você me ama? Diz que me ama. Me dá um abraço aqui, vai. Eu me sinto tão amado por você. Será que ele me ama? Você me ama? Incertezas. Trabalho desorganizado, sem resultados, sem perspectiva de melhoras. Eu trabalho, mas eu nunca levo nada para minha casa. Terrível, sim ou não? Terrível. Casa bagunçadas, filhos incontroláveis, ambiente sujo. Não repara na bagunça não, viu, Danilo? Como não reparar? Se eu tenho que... Onde é que eu sento, irmão? E aí o que acontece? Afastamento. Porque eu prefiro me afastar de você do que limpar minha casa. Sim ou não? Não. A Danizinha é muito limpinha para o meu gosto. Não é assim? Saúde desorganizada, fraca, em risco. Me alimento de qualquer jeito, durmo qualquer horário. Como besteira. Passo 365 dias comendo miojo. Colesterol nas alturas. Mas está tudo bem. Porque tenho dinheiro. Tenha certeza, irmãos, de que esse não é o padrão de Deus para a tua vida. De que esse não é o jeito, o plano de Deus para as nossas vidas. Deus deseja que a sua vida esteja em ordem e firme em Cristo Jesus. Deus te trouxe aqui para colocar ordem na sua vida e te firmar na presença dEle, para que você não seja mais inconstante, nem vacilante. Você não tem nada a ganhar, irmãos, com a vida bagunçada. Ninguém tem nada a ganhar com a vida bagunçada. Aí então, o Douglas trabalha no escritório. Aí chega o patrão e diz assim: traz para mim aquele relatório. Relatório? Eu tenho certeza que eu fiz esse relatório. Onde é que está mesmo? Você não tem nada a ganhar com a vida bagunçada, só perder. Então, através dessa série, irmãos, de mensagem, deixe Deus colocar em ordem a bagunça da sua vida. Deixa Deus colocar em ordem a sua vida. Viva organizado e restaurado em Cristo Jesus. Deus quer tirar muito limo. Deus quer tirar muita sujeira. Deus quer tirar muita teia de aranha. Deus quer tirar muito entulho das nossas vidas, para que a fundação seja restaurada. Amém? Não haja mais umidade, não haja mais infiltração, não haja mais problemas. Amém? Então, para você precisa, eu vou precisar colocar a sua vida em ordem em 2 áreas. São as áreas preliminares da sua vida. Você precisa colocar em ordem essas coisas. Quais áreas são essas, pastor? A sua vida interior e a sua vida exterior. A sua vida interior e a sua vida exterior. Diga:
a minha vida interior e a minha vida exterior. A sua vida interior, o seu eu, as suas emoções, seus sentimentos, pensamentos, dúvidas, questionamentos, traumas, dores, alegrias, tristezas, medos, sonhos e tudo mais que couber nesse bojo. A sua vida exterior, que é o reflexo disso. Seu casamento, seus relacionamentos, seus filhos, seu trabalho, seu estudo, sua carreira, saúde, etc. Deus deseja que você organize seu mundo exterior e tenha certeza, Ele vai te ajudar nesse processo. Mas toda mudança de Deus, preste atenção, começa de dentro para fora. As mudanças permanentes de Deus começam de dentro para fora. Não adianta você mudar a fachada, sim ou não? Você precisa começar nos fundamentos. Amém? Aleluias. Você não estará bem por fora, irmão, se você não estiver por dentro e vice-versa. A palavra de Deus na epístola de João, 3 João capítulo 1, no verso 2. Amado, isso é João escrevendo a Gaio. Amado, assim, acima de tudo, faço votos, desejo, por tua prosperidade e saúde, assim como é próspera a tua alma. Não adianta, irmão, estar bem por fora, se você não estiver bem por dentro. Talvez a bagunça da casa esteja alinhada ou conectada com a bagunça do coração. Provérbios 15, verso 13. A alegria do coração transparece no rosto. Uma alma alegre, irmãos, aformoseia o rosto. Entendeu? Então nós vamos precisar de máscara. Nós vamos andar como de fato somos, alegres, alegres. Então, em nome de Jesus, vamos vencer junto a desordem gerada pela ansiedade. Baseado em Mateus capítulo 6, verso 25 ao 34, a palavra de Deus vai dizer assim: portanto eu lhe digo, não se preocupe com a sua própria vida, quanto ao que comer ou beber, nem com o seu próprio corpo, quanto ao que vestir. Não é a vida mais importante do que a comida e o corpo mais importante que a roupa? Observem as aves do céu, não semeiam, nem colhem, nem armazenam em celeiros, contudo o Pai Celestial as alimenta. Não tem vocês muito mais valor do que elas? Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar uma hora que seja a sua vida? Já pensou, irmãos, todas as vezes que a gente se preocupasse, plim, mais uma hora. Me preocupei de novo, plim, mais uma hora. É assim que acontece? Não. Na verdade a gente perde tempo. A preocupação te faz perder tempo. Te livra, sabe, te exime de você se tornar uma pessoa mais proativa, mais bem-sucedida, mais produtiva, mais efetiva. Verso 28. Por que vocês se preocupam com roupas? Vejam como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham nem tecem. Contudo, eu lhes digo que nem Salomão, em todo o seu esplendor, vestiu-se como um deles. Se Deus veste assim uma erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada ao fogo, não vestirá muito mais a vocês, homens de pequena fé? Mas se eu não pensar no futuro, pastor, eu não vou ter o que vestir, eu não vou ter o que comer. Se Deus veste assim uma erva do campo, que hoje existe, amanhã é lançada ao fogo, não vestirá muito mais a vocês, homens de pequena fé? Portanto, não se preocupem dizendo: o que vamos comer? O que vamos beber? O que vamos vestir? Pois é os pagãos que correm atrás dessas coisas.
mas o Pai Celestial sabe que vocês precisam delas. Busquem, pois, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas, que coisas? Comer, vestir, beber, lhe serão acrescentadas. Portanto, não se preocupe com o amanhã, pois o amanhã trará as suas próprias preocupações. Basta cada dia o seu próprio. Pelo amor de Deus, eu venho da parte de Deus te dizer nessa noite, se você não pegou nada da minha mensagem, viva um dia de cada vez. Viva um dia de cada vez. Diante disso, irmãos, nós vamos pensar na desordem que a ansiedade tem gerado nas nossas vidas. O quanto eu estou ansioso, e o quanto isso tem gerado coisas que não funcionam, e não acabam bem, e acabam gerando bagunças maiores na minha vida. A preocupação excessiva, irmãos, isso é a ansiedade. É uma das piores enfermidades que acompanha o coração das pessoas em todo o mundo. A ansiedade é o mal do século. Os consultórios médicos estão abarrotados de gente ansiosa, tomando remédios, síndrome do pânico e por aí vai. E o Senhor já nos diz, há mais de 2000 anos atrás, viva um dia de cada vez, não se preocupe com amanhã. Quem faz isso é quem não crê em mim. Basta cada dia o seu próprio mal. Quais são as desordens que a ansiedade tem gerado na sua vida? Quais são as desordens que naturalmente a ansiedade gera na vida de muitas pessoas? Às vezes é dor de estômago. Eu me lembro, irmãos, que quando eu tinha, eu não sei o que dizer, eu acho que era síndrome do pânico, só pode. Está na moda dizer isso agora. Para pegar esse negócio na mão, suava frio, só de me convidarem para pregar, eu passava o dia anterior todinho no banheiro, e no final do dia chegava para a pastora e dizia, pega aí. Dava dor de estômago na hora. Era melhor chegar na igreja e alguém falar assim, prega agora, porque pelo menos aliviava a pressão. Gastrite, úlcera, calvície, cabelos brancos, antes do tempo, desequilíbrio hormonal, quantas pessoas não estão tendo que ir a um médico para ajustar algo que poderia ter sido ajustada se livrasse das preocupações. Alteração na pressão arterial, alteração nas taxas de glicose, e aí agora nós estamos vendo muitos diagnósticos de pré-diabetes. Preocupações, descontrole no colesterol, pesadelos noturnos, noites mal dormidas, alteração no humor, relacionamentos frustrados, decepções constantes, dores de cabeça em excesso. Já viu gente que vive com dor de cabeça? Está pensando demais? Você está achando que eu estou brincando? Eu acho que eu posso parar por aqui essa lista, sim ou não? A ansiedade, irmãos, rouba a paz prometida por Deus no meio de tanta tormenta. Mas Jesus nos deu uma promessa, Ele diz, não se turbe o vosso coração, crede em Deus, crê também em mim. Ele também vai dizer, eu deixo a minha paz, a minha paz eu dou a vocês, eu não a dou como o mundo dá. Por isso, não se turbe, não se preocupe, não se preocupe, não se preocupe. A ansiedade tem roubado a paz que Deus prometeu a cada um de nós.
E essa paz, irmãos, tem se transformado em tormenta, em dor de cabeça. E a gente ainda encontra nome para ela. Ao invés de dizer assim, peraí, eu não tô confiando no Senhor. A gente diz, o diabo está cirandando. O diabo está nervoso. Está me perseguindo. É espiritual. Eu creio nas coisas espirituais, mas na verdade isso é carnal. Ou melhor, almático. Acho que você precisa conversar mais com a sua alma. Calma, vai ficar tudo bem. Crê em Deus, crê no Pai, não se preocupe. Amém? E nesse texto então, irmãos, eu quero destacar 3 características da ansiedade. A ansiedade é incoerente, ela é inconclusiva. Versículo 25: portanto eu lhes digo, não se preocupe com as suas próprias vidas, quanto ao que comer ou beber, nem com o seu próprio corpo, quanto ao vestir. Não é a vida mais importante que a comida, e o corpo mais importante do que a roupa? A gente está se preocupando mais com as coisas do que com a nossa própria vida. Mas as coisas vão ficar e a nossa vida vai passar. Vocês estão entendendo isso? A ansiedade é incoerente. Eu luto para morrer, ao invés de eu me despreocupar para viver. Foi Jesus que planejou sua vida, e Ele sabe cada uma das suas necessidades, e se você deixar, Ele vai cuidar delas. A ansiedade é irracional. No verso 26, observe as aves dos céus, não semeiam nem colhem, nem armazenam em celeiros, contudo o Pai Celestial as alimenta. Não tem vocês mais valor do que elas? Nós estamos dando valor para coisas em detrimento de pessoas. Eu gosto de uma verso, de uma música do Chorão, que ele diz: eu dou valor para as coisas simples. A gente precisa enxergar o valor da simplicidade e também da complexidade, porque se você observasse a complexidade da estrutura de um ser humano, você perceberia que aquele que fez você de uma maneira tão complexa, Ele é poderoso para te dar o que você necessita. A ansiedade, irmãos, a ansiedade é ineficiente. Verso 27, quem de vocês, por mais que se preocupe, possa acrescentar uma hora que seja a sua vida? Não funciona. Se não funciona, por que você continua preocupado? Me explica aqui, quem em 2024 ficou mais rico porque ficou preocupado? Alguém? Alguém? Você ganhou mais R$1 milhão porque você ficou preocupado? Você ganhou R$500 porque você se preocupou. Então não funciona. Se não funciona, por que você continua utilizando esse caminho? Abandone as preocupações. Nesse verso Jesus nos chama a atenção, porque gastamos muito do nosso tempo com coisas que realmente não podem resolver as nossas vidas. Deixa eu te perguntar uma coisa: o que você não pode resolver na sua vida? O que você não pode resolver na sua vida? Não precisa me responder. O que você não pode resolver na tua vida? Deus pode. Deus pode. Deus pode. Se você sabe não descansar os seus problemas em Deus, você não vai viver isso que eu estou te falando. Entregue o controle para Deus. Invista naquilo que verdadeiramente importa no seu relacionamento com Deus. Eu abandono um tempo de leitura bíblica, porque eu preciso estudar. Tudo bem, irmãos, que você precisa estudar, que você precisa se dedicar, mas quem dá a vida? Quem tira a vida? Quem te formou? Quem te idealizou? Quem sonhou com você?
Quem te dá todas as coisas? Quem abre portas? Quem fecha portas? Quem traz oportunidades? Quem realiza milagres? Quem faz o impossível? Como eu posso vencer então, pastor, a desordem que a ansiedade tem gerado na minha vida? Eu quero te dar alguns passos práticos. Primeiro, você precisa desenvolver fé em Deus. Desenvolva fé em Deus, verso 30. Se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe, amanhã é lançada ao fogo, não vestirá muito mais você, homens de pequena fé? Você precisa de fé para viver, e também para morrer. Morrer para si mesmo, morrer para os seus desejos, para as suas vontades, para as suas vaidades, para que então você viva para Deus. Fé para viver. Não é fé na vida, como diz uma música popular brasileira. É fé em Deus. Fé em Deus. Mas não é qualquer tipo de fé. Existe fé panteísta, existe fé esotérica, existe fé no homem, existe fé em governos, existe fé em políticos, mas somente um tipo de fé pode mudar a sua vida: a fé em Deus, que Ele é justo. Ei, irmão, está escrito, irmãos, em Hebreus 11:6, sem fé é impossível agradar a Deus. Quem você quer agradar? Você pode vencer a ansiedade se você viver uma vida de fé. Para todas as lacunas da tua vida, Deus é a resposta. Como eu posso vencer a desordem e a ansiedade gerada na minha vida? Segundo lugar, você precisa aprender a abrir mão das coisas menores. Verso 31, portanto não se preocupe dizendo: o que vamos comer? O que vamos beber? O que vamos vestir? Oh, irmãos, deixa eu te falar uma coisa. Quem tem filhos aqui? Levanta a mão. Qual foi o dia que o teu filho chegou para você e disse: pai, hoje vai ter leitinho? E amanhã, pai, vai ter leitinho? Papai, tem fralda na despensa? E bolacha, papai, tem bolacha? Aprenda a depender do Pai. Aprenda a depender do Pai. Comer, beber, vestir. É interessante, irmãos, que são justamente as necessidades de todos os seres vivos. Todavia, são necessidades básicas. Se é básico, será suprida por aquele que te fez. Porque se é a necessidade básica de um pássaro, e é a sua necessidade básica, e se Deus cuidou de um pássaro, não é lógico pensar que Deus vai cuidar de você? Se Deus está vestindo um lírio do campo que hoje existe, amanhã não existe, e é básico se vestir, não é lógico pensar que Deus também vai cuidar de você? Então por que se preocupar com estas coisas? Eu nunca vi um justo mendigar o pão. Você já viu? Porque o Pai tem cuidado de vós. Amém? Amém? Ou você crê, depende e vive, ou você controla e se preocupa e morre. Que tal hoje você dar o controle nas mãos de Deus? Ei Deus, eu não me preocupo mais. Irmãos, eu estou vivendo num tempo na minha vida em que minha vida fez assim. Isso me gerou muita instabilidade momentânea. Mas então eu entendi, tá bom Deus, eu acho que o Senhor quer o controle. Então eu não vou mais me preocupar.
Como eu posso vencer a desordem que a ansiedade tem gerado na minha vida? Em terceiro lugar, você precisa definir as suas prioridades. Prioridades, repita comigo, prioridades. No verso 33 diz: busquem pois em primeiro, busquem pois em o seu trabalho, a sua carreira, a sua família, os seus estudos. É isso que o texto diz? Busque, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas, o seu trabalho, a sua carreira, a sua família, serão acrescentadas. Deixa eu te falar uma coisa, irmãos, a palavra de Deus diz que até quem se casa tem a sua necessidade suprida por Deus, é favor de Deus. Provérbios vai dizer que quando um homem se casa, é que na verdade ele encontrou favor de Deus. A palavra de Deus vai dizer que o Senhor é aquele que dá. Senhor, foi favorável, hein? Foi ela. O Senhor vai dizer também que Ele é aquele que dá casa, família aos órfãos. Você entende isso? Quantos de nós estávamos órfãos e sem pai, e nós fomos abraçados pelo Pai Celestial? Você lembra o que vai dizer? Efésios 2, verso 19: mas antes vocês eram estrangeiros, forasteiros, mas em Cristo Jesus vocês foram feitos concidadãos dos santos e membros da família de Deus. Deus achou casa para você. Todos nós temos prioridade, irmãos. Não precisa ser cristão para ter prioridade. A grande questão é: quais são as suas prioridades? Saúde, família, emprego, conforto, segurança. Que tal trocar tudo isso pelo reino de Deus? Eu não estou dizendo que você deve largar seu emprego, eu não disse isso. Eu estou dizendo, o que é primeiro, nós buscamos Como é que começa o seu dia? Como é que inicia a sua semana? Como é que você vive seu ano? Todas essas coisas, irmãos, têm valor. Mas se você colocá-las como prioridade em sua vida, você vai viver ansioso e preocupado. Se você deseja viver as preocupações, a sua prioridade deve ser o reino de Deus. Pense nas coisas de Deus, irmãos, e se despreocupe-se. Ele sabe o que é melhor para você, Ele sempre tem cuidado de você. Sabe, eu olho para a história da minha vida e eu consigo ver Deus em cada detalhe. Cada detalhe. Ele fará simplesmente o que Ele prometeu para você. Você crê nisso? Você crê nisso? E por último, como posso vencer a desordem que a ansiedade tem gerado na minha vida? Você precisa viver hoje, e não se estressar com amanhã. Viva hoje, não se estresse com amanhã. Basta cada dia o seu próprio mal. Portanto, não se preocupe com o amanhã, pois o amanhã trará suas próprias preocupações. Basta cada dia o seu próprio mal. Verso 34. Esse texto que nós lemos, irmãos, dá todo o recado em poucas palavras. O amanhã trará suas próprias preocupações. Então por que eu vou antecipar essas preocupações? Quem que gosta de antecipar? Irmãos, problema. Mark Twain, um autor cristão, ele vai dizer: eu sou um homem velho, conheci muitos problemas, mas a maior parte deles nunca aconteceu. Aonde você tem ocupado a sua mente e carregado o seu coração?
Quantos sonhos estão enterrados lá no cemitério que nunca foram vividos? Quantos projetos foram para o túmulo e nunca foram realizados? Por pessoas que se preocuparam demais e viveram de menos. Viva bem com o Senhor no presente e também amanhã. Viva bem com o Senhor. Eu falo isso para os homens. Viva hoje. Mas e amanhã, pastor? Viva também. E depois? Também. Pastor, como é que eu vivo uma vida devocional, abundante? É simples. Hoje você vai se sentar e você vai ler a Bíblia e você vai orar. Mas e amanhã? Amanhã? Amanhã ainda não existe. Então se preocupe com hoje. E amanhã quando você acordar, tente fazer o mesmo. E depois? De novo. Mas e se eu não conseguir no dia seguinte? No dia seguinte você se levanta e diz: hoje vou conseguir. Amém? É de fé em fé, é glória em glória que nós vivemos. É bom lembrar também, irmãos, que nessas mesmas linhas de pensamento, não seja escravo do seu passado, vivendo apenas em função do sucesso do ontem. Nossa, mas ontem eu fui demais. Aí você deixa de viver o hoje. Entendeu? Você não pode se preocupar demais com o futuro e também não pode celebrar demais o passado, senão você deixa de viver o agora. Amém? Amém? Aleluias! Viva o dia de hoje, irmãos, com os pés no chão, o coração cheio de sonhos, fé alimentada em Deus e a certeza de uma vida livre da tirania da ansiedade. Para concluirmos, Eclesiastes 11, verso 10 diz: afaste o coração do coração a ansiedade. Eu peço que você se coloque de pé neste lugar. Sabe qual é o pior efeito, irmãos, que a ansiedade gera nas nossas vidas? Você sabe qual o pior efeito que a ansiedade gera nas nossas vidas? Preste atenção. Você sabe qual é o pior efeito que a ansiedade gera nas nossas vidas? Distanciamento de Deus. Ninguém que vive ansioso anda perto de Deus, porque todo mundo que anda perto de Deus, irmãos, anda livre, leve, satisfeito, porque tem em Deus as suas necessidades supridas. Deixa eu te perguntar, como está a tua vida espiritual? Como está a tua vida espiritual? Não é sobre vir ao culto, não é sobre participar de celebrações, mas o quanto você tem gastado de tempo com Deus, o quanto você tem lido a palavra de Deus, o quanto você tem se deleitado do Senhor. Lancem sobre o Senhor toda a sua preocupação, porque Ele tem cuidado de vocês. Mas eu tento dar jeito naquilo que não tem jeito. Só quem pode dar jeito é o Senhor. E Ele está ansioso para ajudar você. Ele nunca se distanciou. Na verdade, foi você quem deixou de procurar. Você está tão desorganizado na sua vida, que você não sabe onde você deixou Deus. Meu Deus, isso é forte. Mas deixa eu te falar, Ele continua no mesmo lugar. Quando vocês orarem, vai para o teu quarto, Ele está lá. Fecha a porta, Ele é no secreto, porque aquele que te vê no secreto, Ele vai te recompensar. Basta cada dia o seu próprio mal. Não se turbe o seu coração, não se preocupe demais. Tenha fé em Deus, Ele ouve a sua oração, Ele atende aqueles que clamam. Que tal fazer isso nessa noite?
Deus ama você e hoje Ele te convida a trocar a ansiedade pela sua paz, pela sua proteção, pela sua provisão. Deus tem paz, Deus tem proteção, Deus tem provisão. Tudo aquilo que você, homem, tenta dar para a sua família, Deus tem para te dar. É Deus quem provê, é Deus quem protege, é Deus quem sustém vocês. Você tem abandonado a sua casa, homem, mas chegou a hora de voltar. Volta. Jeremias 50, verso 34 vai dizer: Redentor deles e forte, Senhor dos exércitos é o seu nome. Ele mesmo defenderá a causa deles e trará descanso na terra. Tudo que a sua alma deseja e anseia é descanso. E só tem um lugar de descanso. Este lugar é no Senhor. Ele nessa noite, irmãos, Ele quer defender a sua causa. Ele nessa noite, Ele quer te dar descanso. Não é férias, não é Netflix, não é lugares, é Deus. Ele quer te dar descanso. Feche os teus olhos. Ouça a voz de Deus.